Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero convidar você para ficar comigo até às 23 horas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as doenças hematológicas, aquelas que afetam diretamente o sangue. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com o médico hematologista Francismar Preste Leal. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. Allen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. Motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com o nosso convidado de hoje, uma das grandes referências na medicina de Maringá e região, médico hematologista intensivista Francismar Preste Leal, com quem eu tenho a honra de conversar sobre diversas questões importantes. E vamos focar mais hoje, pessoal, na questão da hematologia. O que trata essa especialidade? Quais são as doenças? É possível prevenir? Essas e outras questões nós vamos conversar agora com esse especialista, esse grande ser humano que é o Dr. Francismar. Dr. Francismar, boa noite, seja bem-vindo ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, o prazer é meu. Estou aqui para tentar ajudar as pessoas e informar sobre hematologia, então. Com certeza, doutor. E são muitas coisas, né, doutor? Eu sempre falo, a informação é um dos meios eficazes de ter qualidade de vida, a boa informação, né? Sim. E entre os meus propósitos, um desses é essa contribuição, né? E por isso que eu te chamei, doutor. E eu fico muito feliz, doutor, de ter novamente aqui comigo, para a gente conversar. Conheço a sua trajetória e sempre faço questão de destacar, antes da gente entrar propriamente no tema, né? Mérito tem que ser dado a quem tem, né? Eu sempre falo que você, além de um grande profissional, uma referência de qualificação, é um ser humano, sendo redundante aqui, né? Um ser humano que tem alma. E eu acredito que uma das bases para o mundo mudar, uma das coisas fundamentais é ter o comportamento que você tem, ter empatia com a dor do outro, né? Então, não só fazer o operacional. Então, eu fico muito feliz, doutor, de conhecer você há quase 3 décadas, né? E sempre participar do meu trabalho, contribuir para essa vertente, essa característica aí de ajudar as pessoas. Sim, eu tento ensinar aos meus alunos, agora que eu voltei à docência, justamente isso. Você tem que ser tecnicamente bom, sem dúvida, mas tem que ser humanamente ótimo. Temos que retomar a ser humanidade, que é um neologismo que está faltando muito na humanidade. É verdade. Doutor, você é hematologista, né? Depois eu quero que você explique, né? Explique certinho isso aí, detalhes, né? Quais são as características da especialidade, as doenças, né? Mas você também é intensivista, você atua em UTIs, né? Sim, eu atuo em UTIs há 30 anos já. E uma vasta experiência, então, né, nesse campo de ação. E foi uma forma de eu intercalar hematologia com a clínica, né?
e me manter atualizado nos avanços da medicina de uma forma geral, não só na hematologia. E uma forma também de ajudar meus pacientes, que muitos são graves. Agora, certamente você se depara com sofrimento. Eu acho que tanto na especialidade de hematologia como na medicina intensiva, eu acredito que é muito rotineiro você identificar o sofrimento do ser humano. Agora, como médico, doutor, é evidente que você tem que ter um preparo emocional, tem que separar, porque se você for também ser contagiado e atingido pelo aquele sofrimento das pessoas, você não consegue trabalhar, né? Porém, você não fica imune, evidentemente, não tem como ficar imune, isento ao sofrimento. Mas como que você trabalha, doutor? Como que é se deparar com o sofrimento e, ao mesmo tempo, ter que fazer a parte operacional, ter que agir, ter que ter ações compatíveis, ações assertivas diante das diversas doenças? Eu tento me pôr no lugar, né? Lá no começo da minha vida médica, um professor me disse: veja aquele paciente, aquela senhora, aquela criança como um familiar. Ao contrário do que se ensinava na época, né? Ou seja, se distancie para não sofrer. E eu abracei esse pensamento. Então, todo paciente que eu atendo, que eu socorro, que eu ajudo, eu vejo como se fosse o meu pai, e se fosse a minha mãe, e se fosse a minha filha. E trato como tal, ou seja, com todas as minhas forças, para realmente ajudar aquela pessoa. E tento ensinar isso para os meus alunos. Como eu disse, temos a obrigação de sermos tecnicamente bons, mas temos que ter humanidade nessa ação. Essa ação técnica sem humanidade, ela é vazia. É verdade. Eu acho que isso que você está falando faz diferença em todas as profissões, sobretudo na medicina, né, doutor? Porque, como eu disse, né, você se depara todo dia com sofrimento e a pessoa tem um olhar diferenciado com esse sofrimento. Eu acho que, claro, tem toda a prescrição do medicamento, orientações que você vai passar, mas esse calor humano, esse olhar diferenciado, realmente, isso aí é um valor agregado, né? Fundamental, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu digo por experiência. E os pacientes que eu cuido ao longo desse tempo todo acabam tornando-se parte da minha história, né? E, eventualmente, até parte da minha família. Sofro com essa minha atitude, sim, porque me envolvo mais. Mas não vejo outra forma de agir dignamente na medicina, a não ser envolvendo-se mais e buscando ajudar de fato aquela pessoa, aquela família. Com certeza. Doutor, agora falando propriamente da hematologia, primeiramente eu queria que você falasse o que é essa especialidade, o que exatamente a hematologia trata, quais são as doenças, enfim. Sim. Hematologia é a disciplina da medicina que estuda o sangue, né? Hemato, sangue, logos, estudo. E envolve essa área todas as doenças relacionadas ao sangue. Anemia, leucemias, linfomas, distúrbios da coagulação, né? E doenças diversas que tenham alguma relação com o sangue. Eu lido, por exemplo, com inúmeras doenças raras, né? Que têm correlação com o sangue. Porfirias, doença de Gaucher e assim por diante. Então, tudo que tem a ver com o sangue pode ter a ver com hematologia. Uhum. E daí, doutor, assim, no teu dia a dia, você atende paciente de todas as faixas etárias, né? Claro, né? Mas existe, assim, uma idade que mais prevalecem as doenças que afetam o sangue? Não. Cada faixa etária tem doenças mais prevalentes da sua faixa. Por exemplo, leucemia linfoblástica aguda é o câncer mais comum das crianças, né? É o câncer mais frequente. E as leucemias agudas nos adultos não são tão frequentes. São até doenças mais raras. Então, cada faixa etária tem características, tem doenças características, inclusive. Algumas doenças hereditárias, por exemplo, que eu cuido, já se manifestam no primeiro ano de vida. E outras só se manifestam na adolescência, no adulto jovem, por exemplo, né? Entendi. Então, cada faixa etária terá uma prevalência, uma frequência maior de determinadas doenças. Mas todas as faixas etárias têm doenças hematológicas. A leucemia aguda no idoso
é algo catastrófico, né? E nós tentamos salvar esse grupo etário quando tem leucemia aguda, com uma grande luta, mas é uma doença habitualmente fatal. E essa doença está relacionada a quais fatores? É possível, de uma forma muito clara, determinar os fatores associados? Na maioria dos casos, a gente não encontra fator associado, né? A gente imagina que haja uma fragilidade genética sobre a qual o ambiente age. Muitos fatores ambientais a gente conhece e outros não. Por exemplo, exposição ao benzeno ou derivados do benzeno do petróleo é fator de risco para a leucemia. Exposição à radiação, né, principalmente ionizante, é fator de risco. Exposição ao tabaco, ao cigarro, também é fator de risco para leucemias. E assim por diante. Mas em mais da metade dos casos, a gente não identifica esses fatores. Então, há outros fatores que a gente ou não conhece, né? Ou o mecanismo a gente ainda está a tentar entender. Mas os fatores de risco para câncer, de uma forma geral, até mesmo poluição ambiental, são fatores de risco para leucemias, que são cânceres, né? Da medula óssea, são cânceres líquidos, então. E existem vários tipos de leucemias, doutor? Inúmeros tipos, né? A gente divide basicamente em 2 tipos grandes, as linfóides e as mieloides, e em subgrupos agudas e crônicas. As agudas são aquelas leucemias de novela, né? Que vêm de forma abrupta e catastrófica, e geralmente levam a pessoa num curto prazo, se não tratada. As crônicas são insidiosas, são lentas, e são diagnósticos eventualmente feitos ao acaso, fazendo um hemograma num check-up, né? E cada um tem um comportamento diferente, né? E a gente aborda as leucemias conforme esse comportamento, conforme o tipo. Mas já adianto que são dezenas de tipos diferentes. E cada tipo tem uma característica, ou tem características que vão determinar o tratamento e a resposta ao tratamento. A gente já nos exames iniciais, a gente já pode ter uma ideia do prognóstico, né? Ou seja, nossa, a leucemia é essa, e tem tais e tais mutações associadas, e o prognóstico é aproximadamente esse. Então a gente já sabe se aquele paciente vai ter uma luta muito grande e qual é a chance dele sobreviver ou não a essa luta. Doutor Francisco Mar, falou de câncer, já assusta, já causa um medo, né? Mas parece, não sei se é uma impressão ou você vai falar se realmente procede essa minha impressão, que leucemia, o impacto parece que é maior, parece que entre os cânceres aí que existem, parece que o impacto é maior. Existe uma gravidade, uma letalidade maior da leucemia em comparação aos outros tipos de câncer? Ou como você analisa essa questão? Sim. A leucemia, quando se apresenta, ela costuma ser muito agressiva, aguda, né? E se não tratada a curto prazo, o paciente falece num curto prazo. Eu já recebi pacientes no consultório pela manhã que morreram à noite, ou que morreram à tarde, né? Inclusive parentes de colegas médicos. Então ela pode ser catastrófica. E daí essa imagem catastrófica que as pessoas têm, que é verdadeira. É verdadeira. Sim. Porém, o tratamento das leucemias agudas e crônicas tem melhorado muito nas últimas décadas. A leucemia crônica hoje já cuidamos como se fosse uma doença crônica, como a hipertensão ou diabetes, né? Então hoje não precisamos nem fazer quimioterapia para a leucemia crônica. Temos tratamentos, a gente chama de terapias-alvo. A gente dá um comprimidinho, geralmente um inibidor enzimático, e que vai fazer que a leucemia desapareça sem quimioterapia. Algo fantástico, né? Na leucemia mieloide crônica, os inibidores da tirosina quinase, é um remedinho caro, custa em torno de pelo menos 5 a 10 mil reais por mês, mas o governo paga, né? E a gente consegue
controlar a doença, fazer ela desaparecer hematologicamente e consegue, em alguns casos, curá-la, fazê-la desaparecer geneticamente. As mutações que levaram ao surgimento dela acabam desaparecendo também. Isso também vale para a leucemia linfóide ou linfocítica crônica, que tem os inibidores da proteína de Bruton. Enfim, remédios modernos que melhoraram muito o prognóstico e a vida dos pacientes com leucemia crônica. Isso também está acontecendo nas leucemias agudas. Quando eu iniciei a tratar a leucemia, 30 anos atrás, a gente conseguia salvar em torno de 8 a 10% dos adultos com leucemia, geralmente mieloide aguda. Hoje, salvamos pelo menos 30 a 35%. E dependendo do tipo de leucemia, a gente tem uma curabilidade muito mais alta, né? Determinados subtipos de leucemia, a gente consegue curar 60%, 70% dos pacientes com a terapia atual, que melhora cada vez mais. Então, além da quimioterapia, temos usado terapias-alvo nas leucemias agudas também. Remédios modernos, né? Que vão fazer com que a resposta seja melhor e a agressão química, né, da quimioterapia seja menor. Portanto, a vida daquele paciente hoje é melhor do que era 30 anos atrás. E isso vai avançar muito mais. Há colegas que creem que dentro de 15 a 30 anos a gente não se preocupe tanto mais com a leucemia e com os demais cânceres. O câncer será algo controlável, como é o diabetes, como é a hipertensão. Está caminhando para isso, doutor? Está, né? Que notícia boa. E eu tenho usado terapias até mesmo genéticas, neste momento não para o câncer. Por exemplo, eu cuido de doenças raras do tipo porfiria, que é uma outra doença catastrófica, que a gente pode abordar profundamente. Eu vou fazer até um seminário, vou trazer um colega de São Paulo daqui a poucos dias. E conseguimos, hoje em dia, usar um remédio que reverte e silencia o gene doente. E o gene, sendo silenciado, a doença desaparece. Literalmente desaparece. Isso está sendo tentado no câncer também. Então, a gente vai fazer o câncer desaparecer, fazendo com que as mutações que levaram a ele sejam silenciadas, por exemplo, ou corrigidas. Doutor, o transplante de medula, em que caso que é necessário fazer? A gente reserva o transplante para os casos mais graves, seja de que doença for, né? Leucemia, sim. Então, não são todos os pacientes que respondem ao tratamento padrão, ou naqueles que já têm sabidamente um prognóstico ruim já nos exames diagnósticos, né? Você já prepara aquele paciente para um transplante, que nada mais é do que uma quimioterapia muito mais intensa, quimio-radioterapia e eventualmente terapia-alvo, com resgate com uma medula óssea própria, preparada, ou externa, né? Saudável. Então, você faz um tratamento ablativo ou semi-ablativo, você queima a medula óssea daquele paciente e queima muitas outras coisas e resgata a medula óssea dele com a medula óssea saudável própria, que a gente chama de transplante autólogo, ou externa, que a gente chama de transplante halogênico. E há uma curabilidade alta com esse processo. Mas como a mortalidade relacionada ao transplante não é baixa, já foi mais alta, mas não é baixa, a gente reserva essa terapia bastante agressiva para as doenças mais agressivas. Cânceres, não só hematológicos, e doenças agressivas outras, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, que não responde ao tratamento comum, está matando aquela pessoa. A gente pode fazer um transplante. Doenças graves sem controle, por exemplo, doença falciforme, a gente usa também. Tenho pelo menos 2 pacientes transplantadas. Doutor, de um modo geral, quando se fala nos vários tipos de câncer aí, né, uma das palavras que vocês médicos orientam os pacientes é a prevenção.
por meio de hábitos saudáveis, né? Evidentemente. No que se refere à leucemia, é possível falar em prevenção ou depende de caso? Como é que funciona isso aí, É doutor? possível. Como eu comentei, exposição a derivados do benzeno, exposição ao tabaco, né? Exposição à radiação, exposição a determinados remédios, né? Quais seriam, por exemplo? Principalmente quimioterápicos, olha só. Né? Quimioterápico. Parece meio É. contraditório, né? Sim, Trata e mata. exatamente. Então, alguns quimioterápicos são mutagênicos, alguns remédios simples são mutagênicos, ou seja, induzem a mutação, mas aí depende de uma série de coisas, inclusive a tendência individual àquilo, né? Então, é possível prevenir, mas não há garantia, né? Então, o que a gente fala, tenha uma vida saudável, lógico, não fume, não beba, né? Álcool, tenha uma alimentação saudável, rica em fibras, com menos carne, por exemplo. Uma ingesta maior de carnes associa-se a determinados tipos de câncer, principalmente os digestivos, principalmente os colônicos, olha só. Ou seja, tenha uma vida saudável, como todos já sabem como é, né? Beba bastante água, faça atividade física regular. Tudo isso previne cânceres de uma forma geral, inclusive leucemias. Mas não há garantias, né? A pessoa pode fazer isso e o câncer vir. O câncer pode vir em nenê, que não teve... Nenê. Exatamente. Não teve exposição importante, seja ao que for, né? A não ser que a mãe tenha sido exposta. Enfim, há uma tendência genética ao câncer, né? Não propriamente familiar, há uma fragilidade genética sobre a qual o ambiente age e desencadeia o câncer. Então, manter hábitos saudáveis vai reduzir a chance, né? Mas a pessoa pode ter câncer em qualquer fase da vida, sim. Tá certo. Doutor, tem muitas coisas para a gente conversar, tá? Inclusive sobre leucemia, mas eu vou convidar você para a gente fazer um breve comercial, tomar uma aguinha, tá? E na sequência eu queria falar um pouquinho sobre anemia, outras doenças também que afetam o sangue, inclusive o excesso de ferro no sangue, né? Que também tem a ver com a tua especialidade, tá? Mas vamos fazer um intervalozinho e na sequência a gente conversa, tá bom? Perfeito. Pessoal, uma breve pausa aqui para os nossos comerciais. Na sequência, vamos dar continuidade aqui com o Dr. Francismar, tá? Sobre outros tipos de doenças aí que afetam o sangue. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado. Equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti,
Fisioterapia Vestibular 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco, e agora vamos continuar com o Dr. Francimar. Vamos falar um pouquinho sobre problemas de coagulação de sangue, anemia, excesso de ferritina no sangue, tá? E outras doenças aí que o Dr. Francimar vai passar orientações para nós. Doutor, para retomarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da coagulação. Porque tem pessoas que realmente, trombose, né? Acaba manifestando isso aí. Quais são as causas, tratamentos, por que acontece esses problemas? A nossa coagulação é um equilíbrio, né? Então a gente tem no nosso sangue fatores pró-coagulantes e fatores anticoagulantes. Quando a gente se corta, é necessário que haja trombose para que pare o sangramento. Não houvesse a trombose, a gente sangraria até morrer, né? Então é um equilíbrio. E quando ocorre um desequilíbrio, seja para que lado for, ou ocorre sangramento em excesso, ou ocorre trombose. Podemos falar em tendência à trombose, então, né? Que a gente chama de trombofilia, que é o termo que a gente usa para tendência à trombose, que pode ser herdada ou pode ser adquirida, né? Pode ser hereditária ou adquirida. Então, pessoas jovens que tenham trombose inesperada, por exemplo, em locais inesperados, sem fatores precipitantes claros, têm que ser investigados para trombofilia. Aí a gente faz exames tentando identificar a tendência hereditária ou adquirida para aquilo. E dependendo do perfil, aí a gente trata a trombose por mais ou menos tempo, né? A pessoa que tem trombofilia merece um tratamento mais longo e, eventualmente, pela vida inteira, para prevenir um novo evento. Aquelas pessoas que tiveram pelo menos 2 tromboses na vida, frequentemente eu anticoagulo pela vida inteira, né? Independente da base genética ou adquirida para trombose. Ao contrário, há tendência a sangramento. Por exemplo, sangramento fácil ao escovar os dentes, sangramento pelo nariz, sangramento menstrual intenso nas meninas, né? Se for além do esperado, temos que pensar em doenças hemorrágicas. Tem uma doença hemorrágica chamada doença de von Willebrand, que é o nome do alemão que descreveu primeiramente essa doença, que é a doença hemorrágica mais comum do mundo, é muito frequente, e pouco pensada e pouco diagnosticada. Então, se a pessoa sangrar mais do que o habitual, essa doença tem que ser investigada. E ela decorre da falta quantitativa ou qualitativa de um fator da coagulação que a gente chama fator de von Willebrand. Lembro também das hemofilias, né? É uma doença que muita gente conhece, que é uma tendência genética ao sangramento, né? Que acomete basicamente homens, já que a herança é ligada ao cromossomo X. Então, aquele homem que sangra fácil, principalmente nas articulações, desde criança, tem que pensar em hemofilia. Aí o tratamento é a reposição do hormônio faltante. Se falta o fator 8, chamamos hemofilia A. Se falta o fator 9, chamamos hemofilia B e assim por diante. Então, a coagulação é um campo vasto a ser estudado, né? E o hematologista age nesse campo com mais conhecimento do que os demais colegas, sem dúvida. Doutor, a hemofilia é uma dificuldade de coagulação que o paciente encontra? Sim. O paciente hemofílico, que geralmente é o homem, eventualmente a mulher portadora também sangra, mas frequentemente é o homem. O sangramento decorre da falta de um fator de coagulação, então. Ele nasce com uma falha de produção desse fator. Então, falha de produção do fator 8. A falta desse fator de coagulação facilitará sangramentos. E o que a gente faz nesse grupo de pacientes? Repõe o fator de coagulação sintético quando necessário e profilaticamente hoje em dia. Hoje a gente dá o fator de coagulação para esse grupo de pacientes que ele vai tomar o remédio em casa, né, profilaticamente, tentando manter um nível de fator de coagulação
de tal forma que ele não sangre mais. Entendi. Nesse aspecto da coagulação especificamente, existe uma relação da hemofilia com a diabetes? Ou melhor, uma semelhança? Hemofilia é um distúrbio que leva a sangramento. Diabetes, a elevação da glicose. Não há uma semelhança muito clara, ou seja, não há uma relação clara entre essas duas doenças. Mas o diabetes pode facilitar sangramento de outras formas. O diabetes, por exemplo, leva à vasculopatia, né? Leva à alteração dos vasos sanguíneos, principalmente os pequenos vasos sanguíneos. Isso facilita alterações do tipo hemorrágicas e trombóticas no diabético. Ontem mesmo eu cuidei de um paciente que terá que amputar o pé, né? Justamente por alteração vascular que levou a isquemia, ou seja, a falta de trombose, isquemia, ou seja, falta de sangue num pedaço do pé. E esse pedaço do pé morreu. Então ele terá que tirar, infelizmente, por um mau controle do diabetes. Então o diabetes ele leva a problemas diversos, inclusive da coagulação, mas não tem correlação com a hemofilia, que é um distúrbio hereditário. Doutor, um outro problema bastante verificado aí na atualidade, relacionado ao sangue, porque o ferro é um elemento importante para o organismo, né? Mas o excesso se torna nocivo, né? Então, por exemplo, a ferritina, né? Qual a relação que existe da ferritina com a alimentação, com o comportamento? Quais as consequências do excesso de ferro no sangue? Sim. O ferro é o metal mais importante para nós humanos. Ele participa de basicamente todos os processos metabólicos e químicos do corpo. A falta dele gera uma série de problemas. A anemia por falta de ferro é a anemia mais comum no planeta. Cerca de 3 bilhões de pessoas têm falta de ferro no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E quase 1 bilhão tem anemia relacionada a isso. Então é a doença hematológica mais frequente. Anemia? Anemia por falta de ferro. No adulto, que é o grupo que eu cuido mais, a principal causa de falta de ferro no homem é sangramento digestivo oculto. Então, quando chega um homem para mim com falta de ferro, eu vou investigar o trato digestivo dele. Então, até prova em contrário, ele está perdendo sangue pelas fezes, mesmo que ele não perceba. E na mulher que menstrua, é a menstruação excessiva crônica, e na mulher que não menstrua, novamente, sangramento digestivo oculto. Essas são as causas principais de falta de ferro nos adultos. Dificilmente a falha alimentar leva a ferrocarência no adulto, mas pode levar. Então, um vegano, por exemplo, um vegetariano estrito, terá uma ingesta mais baixa de ferro. A gente absorve mais ou menos 10% do ferro que ingere todo dia. 30% do ferro das carnes e 1 a 7% do ferro vegetal. Uma comparação que eu costumo fazer com meus pacientes é um bife de 100 gramas de carne bovina tem a mesma quantidade de ferro do que 1 quilo de feijão, né? Nossa. Então, se o vegetariano, aquele que não come carne, terá uma ingesta muito menor de ferro, portanto, e terá suas reservas pressionadas para baixo, principalmente as mulheres. Mas no adulto, falta de ferro é sangramento até prova em contrário, sangramento anormal. O excesso também é maléfico, né? O ferro excessivo ele vai acumular nos órgãos do corpo, principalmente fígado, coração, articulações e glândulas, né? Machucando esses órgãos e sistemas. Como eu comentei num papo informal, uma queixa comum no homem é disfunção sexual. Nossa. Já que o ferro pode acumular-se nos testículos e também na hipófise, levando a menor desejo, menor potência. E essa é uma queixa comum dos homens que chegam no meu consultório com excesso de ferro, né? Mas as queixas mais preocupantes relacionadas ao excesso de ferro são relacionadas ao fígado. A chance de cirrose do fígado aumenta 20 vezes se a ferritina é maior do que 1000,
né? Nossa. Persistentemente. E a chance de câncer do fígado também aumenta muitas vezes. Portanto, ferritinas muito altas, ferritina que é a principal proteína de estoque do ferro no nosso corpo, e acaba refletindo o ferro corporal total. Então, ferritinas muito altas são perigosas. E esse excesso, habitualmente, é genético. Genético. Sim. Existem mutações genéticas envolvendo principalmente um gene chamado HFE, que resultam numa maior absorção de ferro do que o normal. E a gente supõe que isso tenha sido uma adaptação aos períodos de fome no passado, os períodos de escassez alimentar, em que determinadas pessoas adaptaram-se para sobreviver, absorvendo mais ferro do pouco alimento que tinham. E essa adaptação passou para as gerações seguintes, e assim vem passando até chegar a nós aqui no Brasil, por exemplo. A maioria das mutações relacionadas ao excesso de ferro vem da Europa, principalmente do leste europeu. Então, sobrecarga de ferro é perigosa, tem que ser tratada por um hematologista, principalmente, e a falta de ferro também é perigosa, né? Levando a principal doença hematológica, que é a anemia, por falta de ferro. Entendi. Então, o fator principal aí, doutor, do excesso de ferro seria a questão genética? Sim. Mas e o alimentar? Que a gente, leigamente falando, houve muitas pessoas falar que excesso de proteína, muita carne, pode aumentar a ferritina. Como eu comentei, nós temos um limite de absorção. Limite, né? A gente absorve até 30% do ferro M, do ferro orgânico das carnes. Então, a pessoa pode comer um boi, né? Ela vai absorver não mais que 30% do ferro daquele boi. E o nosso corpo ele tende a equilibrar, quando ele é normal, o ferro, não só o ferro, mas todos os elementos do corpo, né? Então, a pessoa que não tem tendência genética a acúmulo, ela pode comer carne à vontade, ela não terá acúmulo, né? Mas a pessoa que tem a tendência genética a acúmulo, ela terá o acúmulo mesmo comendo quantidades normais de ferro. As mutações genéticas relacionadas ao excesso de ferro são muito frequentes. Num estudo que eu fiz no banco de sangue aqui da cidade, estudei 100 doadores aleatórios, saudáveis, que não tinham doença qualquer. Descobri que 16 deles tinham sobrecarga de ferro e não sabiam, né? E 32 tinham falta de ferro e não sabiam. Ou seja, a triagem no banco de sangue é interessante, mas ela não é completa, né? E esse meu estudo confirmou dados de estudos de fora. Então, 16% das pessoas do mundo têm tendência a absorver mais ferro do que o normal, né? E isso pode ter consequências a médio e longo prazo. Agora, como que se trata, doutor? Você constatou lá que determinado paciente ele tem a ferritina elevada, né? E aquilo acontece de uma forma recorrente. Quais os caminhos aí, doutor, para se tratar? No paciente não anêmico, né? Olha só, pode haver anemia e excesso de ferro. Olha que curioso. Anemia e excesso de ferro? Sim. Nossa. A gente chama de anemia sideroblástica, né? Aí o mecanismo é outro. Mas no paciente não anêmico, o tratamento mais eficaz, eu costumo dizer bonito, bom e barato, é a sangria terapêutica, é a flebotomia terapêutica. É doar sangue. Doar sangue. Só que o sangue do paciente com sobrecarga de ferro, ele não é normal para o sistema público brasileiro, né? Que comanda os hemocentros, que comanda o Ministério da Saúde comanda. Então, qualquer anormalidade no sangue, o sangue é descartado, né? Mesmo que essa anormalidade não traga malefício prático. Então ele doa, mas não é usado para outra pessoa. Vai fora. Aí joga fora. Chamamos então de sangria terapêutica. É o mesmo processo, a pessoa vai ao banco de sangue, deixa lá uma bolsinha de sangue. Cada bolsa de sangue deixada vai deixar 200, 250 miligramas de ferro, o que não é pouco, né? E ele fará esse processo, o número de sangrias necessário ou suficiente para que a ferritina dele normalize e ele possa ter uma vida normal. Curiosamente, a principal queixa do excesso de ferro é cansaço. Ou seja, tem muito ferro e as queixas são as mesmas da falta de ferro.
80% dos pacientes com sobrecarga de ferro chegam ao consultório queixando-se de cansaço, fadiga, além do habitual, né? E além das outras manifestações relacionadas ao fígado, se for o caso, arritmias cardíacas, também uma outra queixa, disfunção sexual, dor articular, dor abdominal relacionada provavelmente ao fígado, tudo isso tem a ver com a sobrecarga de ferro. Eu já tive pacientes em que o ferro acumulou-se no cérebro. No cérebro? Sim. Eu vou contar uma historinha assim rapidinho. Gerente de uma grande loja de Maringá começou a alterar o comportamento. Não ia ao médico e a esposa, como sempre, levou ele na marra ao consultório. E lá fizemos exames, a ferritina dele era de 9.000. 9.000? 9.000. Lembrando que o normal é até 300. Até né? 300. Passou de 300 a sobrecarga, passou de 1.000, a sobrecarga importante dele era 9.000. Aí eu fui estudar onde estava esse ferro. Nós temos exames para isso, que conseguem captar o ferro do corpo. E o ferro estava, curiosamente, no cérebro. Fizemos sangria terapêutica. Toda semana ele ia ao banco de sangue deixar uma bolsa, né? Só que estava demorando demais para baixar. Aí eu associei o outro tratamento, que são quelantes. São remédios que a gente dá hoje em dia pela boca e faz com que o ferro do corpo saia pelo xixi, pelo cocô, né? Então ele fez sangria, fez quelantes e a ferritina saiu de 9.000 para a normalidade em um ano de tratamento. Atingindo a normalidade, ele voltou a ser um homem normal, o super gerente que ele era, o homem da família que ele era, que a esposa estava se queixando que ele não era mais a mesma pessoa. Então, o ferro pode machucar qualquer órgão do corpo, pode acumular-se em qualquer órgão do corpo, mas habitualmente é fígado, coração, glândulas e articulações. Doutor, e daí, por exemplo, o paciente fez uma sangria, daí voltou elevação da ferritina. Tem que fazer de novo ou depende? Tem critérios para saber se é necessário fazer uma nova sangria ou não? Vale lembrar que esse ferro em excesso é o acúmulo de uma vida inteira, né? Ah, de uma vida inteira. Exatamente. Então ele absorve ferro mais do que o normal desde que nasceu. E a manifestação do excesso se dá por volta dos 40 anos, né? 30, 40, 50 anos de vida, dependendo do tipo de mutação. Logo, quando a gente tira esse ferro, ele vai demorar muito tempo para voltar a subir. Mas se voltar a subir, a gente refaz o tratamento, sim, objetivando uma ferritina normal baixa. Uhum. Então você falou que o ideal, o normal é até 300. Sim. Uma pessoa que oscila aí de 400 a 600 de uma forma frequente, então já está fora do parâmetro normal. Tem que tratar. Conceitualmente já é excesso. Entre 300 e 1.000, a gente pode tratar ou não. Se houver dano orgânico ou se houver queixas que possam ser atribuídas ao excesso, trata, né? Por exemplo, se fizer exames do fígado e os exames estiverem alterados e a imagem do fígado mostrar que há excesso de ferro, trata, mesmo que a ferritina seja menor do que 1.000, com sangria terapêutica ou com quelantes. Se não houver dano orgânico e o paciente estiver bem, podemos observar e fazer orientações gerais. A medida que tem mais impacto na questão do ferro é não misturar cítricos com alimento que tenha ferro. Olha só. Então, aquela laranjinha depois do almoço, o limão na salada, é mesmo, são proibidos. Bom saber disso, viu? Para aqueles que têm sobrecarga de ferro. Doutor, eu gostaria muito de continuar conversando com você, mas nosso tempo já está acabando, tá? Mas fica um convite, doutor. É sempre muito importante a gente transmitir essas informações para as pessoas, né? E fica aqui o convite, tá? Eu sei que sua vida é muito corrida, sobretudo, né, doutor? Levar hematologia, clínica particular, medicina intensiva, é muita coisa, né? Mas eu sei que sempre quando você pode, você dá uma brechinha para a gente, né? Será um prazer, fico à disposição. É um prazer informar as pessoas, como você comentou, e deveria ser uma obrigação de todo médico. Fico à disposição para isso. Certo, doutor. Muito obrigado, uma boa noite para você e até a próxima. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV.
Um forte abraço e até terça.